Estávamos lendo o primeiro capítulo de 1 Coríntios e o texto fala sobre uma possível divisão que havia no coração dos congregados, das pessoas que faziam parte da igreja de Corinto. E Paulo então fala que o Evangelho não pode promover esse tipo de coisa. E o Evangelho, ele gera uma unidade, uma persuasão. Pessoas que são conquistadas pelo Evangelho, elas são direcionadas a uma visão, a um ministério, a uma igreja para serem um só corpo. O Evangelho não é um tipo de sabedoria, de discurso, de diálogo, de ideologia. O Evangelho é uma conversão à vida de Deus. E conquanto não possa haver nenhuma divisão entre aqueles que são chamados de santos, eleitos, ou chamado igreja, existe uma distinção que o Evangelho promove. O Evangelho distingue entre o salvo e o não salvo. E ele fala que o Evangelho é uma loucura para os que se perdem. Pois os que se perdem, eles elocubram a vida. Eles tentam fazer a vida a partir de ideias, ideologias, projetos, sonhos, planos. Por isso eles se perdem. Mas aqueles que são cativos ao Evangelho, eles já se entregaram à vida de Deus. Por isso o Evangelho é loucura. As pessoas que são realmente evangélicas ou são convertidas pelo Evangelho são pessoas que já abandonaram a própria vida a Deus e disseram: Deus, que o Senhor use, que o Senhor faça como o Senhor quiser na minha vida. Mas para os que se perdem, ou seja, para os ímpios, para os descrentes, eles usam esse artefato da sabedoria. E Paulo diz: eles usam a sabedoria, vocês não. Por isso que eu não vou para o segundo capítulo, como eu falei para vocês, esse vai ser um tempo de estudo curto, a gente não vai ter tantos domingos assim estudando a primeira carta aos Coríntios. E então, o segundo capítulo, basicamente, Paulo trata sobre essa distinção entre filosofia ou ideologia. Então, alguém que tenta, por exemplo, viver o Evangelho a partir de uma ideologia de direita. Isso não é Evangelho. Alguém que tenta viver o Evangelho a partir de uma ideologia de esquerda. Isso também não é Evangelho. Alguém que tenta viver o Evangelho a partir de um capitalismo. Não é Evangelho. Alguém que tenta fazer uma síntese entre o Evangelho e a cultura local, a cultura pessoal, a cultura do Brasil, também não é Evangelho. Isso é sabedoria do mundo. Mas as pessoas que de fato se converteram ao Evangelho, elas se deixam levar por Deus para ser a mensagem de Deus na terra. Deus não está usando apenas a nossa fala, mas Deus está usando, sobretudo, a coerência entre nossas emoções, decisões e a fala. Aquilo que a gente fala, às vezes vai se apresentar uma reação, um sentimento, uma postura, uma atitude, não só no discurso do Evangelho de Deus. O capítulo 2 então faz essa distinção. A gente chega no capítulo 3. Capítulo 3, basicamente, estou dividindo ele em 3 partes, que está aqui já mostrado para a gente. Versículo 1 até o 9, então, Paulo diz que a espiritualidade ela pode ser medida. E é bom que você fique atento a isso. Dá para se medir a espiritualidade. Não dá para se medir a santidade, mas a espiritualidade dá. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Depois do versículo 10 até o 17, a obra que você faz, que você realiza no seu dia a dia, lá no seu trabalho, você faz na igreja, a obra que você realiza dá para ser medida também, dá para ser avaliada. Não é do tipo assim, minha motivação, aquela feita, dá para ser avaliada, tem elementos para avaliar. E a sua motivação, você acredita? Até isso, a sua motivação dá para ser medida também. Então, o discurso de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, basicamente, ele falando que é possível medir sim a jornada, é possível avaliar a nossa jornada. Vamos ver então o capítulo 3,
acontecer dos versículos 1 até o 9, quando a gente vai começar, a gente vai ler nas partes a medida que o curso for seguindo. Então, versículos 1 a 9, capítulo 3 diz: Eu, porém, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais. Essa palavra espirituais quer dizer que pessoas são conduzidas pelo Espírito Santo, ouvem a voz de Deus, se entregam. Eu não pude falar a vocês como se fossem espirituais. Eu só pude falar a vocês como carnais, como crianças em Cristo. Veja que carnais para Paulo, conquanto a palavra seja ímpio, ou seja, carne livre, física, material, veja que Paulo faz logo uma alusão, adjetivando a carne. Ele fala: eu tive que falar a vocês como crianças em Cristo. Versículo 2: Leite eu vos dei a beber, eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Na verdade, nem ainda agora podeis, porque ainda sois infantis, carnais. Porquanto, havendo entre vós, presta atenção nisso, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um, a Paulo e a Apolo. Continua. Eu plantei, Apolo regou, mas o que plantou e o que regou, o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Ele está falando: eu e Apolo, e vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus, é isso que vocês são. Então vamos lá, irmãos, começar por aqui o que a gente teria para conversar. Se a espiritualidade pode ser medida, qual é o tipo de padronização, qual é o elemento que vai aferir a espiritualidade? Durante muito tempo a igreja brasileira tem se perdido, isso também tem acontecido em outras nações, mas especialmente na igreja brasileira, por causa de uma didática de ensino, que é uma didática de ensino que não fala tanto à mentalidade do brasileiro, mas fala não fala tanto ao coração do brasileiro, mas fala à mentalidade. A gente adotou o seguinte sistema de medição de espiritualidade: a nossa santidade. E sabe o que foi pior? É que o padrão que adotamos para medir a santidade foi o padrão do comportamento e não da paixão por Deus, e medimos também pela moralidade e não pela devoção, pela dedicação em se entregar a Deus. São elementos totalmente equivocados para se medir a espiritualidade. Porque a santidade não pode ser medida. Mas por que, pastor, a santidade não pode ser medida? A santidade não pode ser medida porque ela é uma generosidade de Deus, que é entregue aos santos. Deus é quem nos santifica. É isso que a palavra garante para nós. Na verdade, o Espírito Santo nos entrega a santidade do próprio Deus. De maneira que a nossa vocação à santidade é sermos santos como Deus é santo. Literalmente no original, quando Pedro fala isso, ele está dizendo: como vocês são de Deus, então pratiquem o que de Deus é. É como se Pedro estivesse dizendo mais ou menos assim: você é gato? Se você é gato, então mie. Você é cachorro? Então lata. Ele está dizendo: você é santo de Deus, então viva com santidade. Porque é isso que já tem em você, é isso que Deus já deu a você. Sendo assim, como é que a gente vai medir aquilo que Deus deu? Deus deu por completo. Para aqueles que foram salvos, aqueles que foram redimidos e comprados pelo sangue de Jesus na cruz. Quando Deus atribuiu a você a sua justiça e a sua santidade, tornando você santo e puro, imaculado diante dele, o que foi que aconteceu?
toda a santidade de Deus que é possível caber em você, lhe foi dada. Não está faltando nada. Mas talvez a gente não saiba viver essa santidade. Por quê? Porque a gente pode ser criança espiritual a vida toda. E isso aqui é uma linguagem que a gente entende. Porque, por exemplo, você tem um filho de 12 anos. E o seu filho de 12 anos pega e aprende a dirigir. Mas o fato dele aprender a dirigir não dá direito a ele a dirigir. Porque quando você entrega o carro para ele e ele dirige, você sabe que você está infringindo leis. Você está fazendo uma coisa que está errada. Mas um filho que tenha 5 anos, por mais que você tente dirigir, até pela compleição física, ele não vai conseguir dirigir. Talvez ela até aprenda como fazer, mas vai ser difícil os pedais, marcha, olhar no para-brisa, tudo ao mesmo tempo, porque ele tem 5 anos. Mas quando ele chega aos 18 anos, segundo as leis dos homens, ele já tem um grau de maturidade que é compatível com ele receber uma carteira de trânsito. Mas quando você vai alugar um carro, seja aqui no Brasil, ou seja lá fora, está lá. Você tem quantos anos? A partir de 25 anos, 35 anos, você aluga mais barato. Por que você aluga mais barato? Porque você tem mais maturidade. Então, nós entendemos essa linguagem. A linguagem da maturidade, a gente entende. E Paulo está usando essa linguagem para falar sobre espiritualidade. O que ele está dizendo é para a igreja dos Coríntios assim: rapaz, eu apresentei o evangelho a vocês. E a mensagem que eu apresentei a vocês foi o poder de Deus. E eu sei que vocês que creram, vocês creram de verdade. E que vocês foram salvos por causa da obra de Cristo em vocês. Agora, quando eu estou diante de vocês e ouço a respeito do comportamento de vocês, eu só vejo um bocado de neném. Porque quem bebe leite e não consegue comer alimento sólido, não é só uma criança, é um neném que só faz dar trabalho. É lindo, mas os pais estão esgotados. É uma fofura, mas faz as coisas na fralda. É uma beleza, mas tem que preparar o tempo todo a vida dele, porque ele não sabe viver, ele não sabe resolver absolutamente nada, é totalmente dependente dos cuidados exteriores. Paulo está dizendo assim: quando eu olho para a espiritualidade de vocês, irmãos de Corinto, o que eu estou vendo é um bocado de neném. E tem um tempo já que eu preguei o evangelho para vocês, faz tempo que eu já dei para vocês essa vida com Deus. Como é que vocês, decorrido o tempo que já tem, como é que vocês ainda são nenéns? É porque é estranho, irmão. Você imagina você ter um filho recém-nascido, aí você cuida. Mas o menino está com 5 anos, você ainda tem que cuidar como se ele fosse recém-nascido. É estranho. Agora o menino está com 10 anos e ainda tem que ser como se você cuidasse de uma criancinha recém-nascida. Opa! Você fica aperreado. Você fala assim: vamos aos médicos, que eles não deem algum diagnóstico, tem alguma coisa irregular acontecendo na vida dessa criança. Essa linguagem que Paulo está usando, e você pode entendê-la. Pessoas que dizem que se converteram, dado o prazo que elas se converteram, se elas são novas na fé, é natural que haja algum grau de meninice na fé delas. Que elas se espantem com algumas coisas, que elas se escandalizem com outras. Dada a pouco conhecimento de Deus ainda, aquela falta de discernimento espiritual, elas serem levadas por um lobo, ou por uma pessoa que tem um discurso que parece evangelho, mas não é, elas serem levadas, é possível, afinal de contas, é uma criança. Qualquer pirulito, qualquer bombom, qualquer sorvete, picolé, ou qualquer brinquedo consegue iludi-la. Mas se você se converteu faz tempo, como assim você ainda fica sendo levado pela conversa dos outros? Como é que você ainda fica sendo levado e conduzido pelo que os outros acham certo e errado?
Como é que você ainda precisa discernir seu coração à luz do que os outros falam e não do que Deus fala a seu respeito? Como é que você continua sendo um menino espiritual, onde você não conhece a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus não fala com você, não lhe persuade, não traz nova vida para você? Como? Como é que você ainda precisa de guias? Não cresce nunca, ainda continua sendo menino do mesmo jeito. Então ele diz, o que é que faz a gente virar menino a vida toda? Ele diz, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que vocês são meninos e terminam andando segundo os homens? Não é isso que ele fala aqui? Versículo 3, veja aí, irmão, versículo 3. Não é assim que vocês são carnais? Não é assim, dessa forma, que vocês são levados pelos homens? Então, deixa eu falar aqui sobre essas duas coisas que são impressionantes. Uma é visível e a outra é invisível. O que é visível? Contenda. Altercação, gente que fica brigando, gente que fica peitando, gente que não se submete, gente que parece que não tem disposição para caminhar em humildade de coração, vive sendo dono da verdade, batendo. Tem destruído o evangelho. Eu não falo só aqui no Brasil. Gente que lê um bocado de livro de teologia, mas não conhece a vida de Deus, não ouve a vida de Deus, sabe com a cabeça, mas não tem nada de piedade, de reverência, de humilhação, de debruçar-se diante de Deus. São levados pelos homens, gerando contendas. Tem dois grupos de contendas hoje instalados, eu vou falar assim, na igreja de Recife. Dois grupos de contendas que ficam o tempo todo arrebanhando pessoas das igrejas. Um grupo chamado neopuritano. São os legalistas. São os donos da verdade. Eles se acham sábios por entender teologia, especialmente teologia sistemática. Mas tem um outro grupo. Um grupo que é liberal. É liberal teológico, mas é liberal no comportamento também. É gente que é antinomista, ou seja, eles negam a lei. Eles são contrários à lei para cada um viver do jeito que quer. E usam a graça para poder acertar os seus próprios ponteiros. Deixa-me dizer, pessoas que estão sendo levadas para lá, ou sendo levadas para cá, estão andando segundo os homens. Poxa, a gente tem tanta gente que prega o evangelho, irmãos. A gente tem a Bíblia na nossa língua. A gente tem aplicativos hoje na Bíblia que nos ajuda a aprofundar bastante o nosso conhecimento de Deus. Mas deixe-me dizer isso para você, estou tentando dizer com o maior amor possível. O que é que adianta você ter tantos recursos se você não o ama? Se você não se submete, se você não é humilde. Andrew Murray, ele falou, a única beleza que a santidade pode produzir num fiel é a sua humildade. Gente que não é humilde está mostrando que é menino. Gente que não consegue se submeter à liderança, seja lá no trabalho ou seja na igreja. Seja na família ou seja na escola. Gente que não consegue se submeter aos líderes que Deus coloca sobre eles, vão ser meninos que são levados pelos outros segundo a conveniência do próprio coração. E Paulo está falando disso aqui. Ou você acha que o tipo de briga que havia entre os coríntios, as contendas, quando dizia eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, você não acha que era isso? É claro que era isso, deixa-me explicar isso melhor. Apolo tinha uma raiz grega filosófica. E alguns falam que o discurso de Apolo, a eloquência de Apolo era arrebatador. Então quem ouvia Apolo falava assim, rapaz, eu gosto dessa maneira de pensar.
Aí o povo de Corinto, por incrível que isso possa parecer, falava: Paulo é fraquinho. E Paulo está dizendo na carta: eu resolvi nada saber, está entre vocês sem filosofar. Mas Paulo não está condenando Apolo, irmão. O que Paulo está dizendo é: eu e Apolo somos instrumentos de Deus na mesma monta. Não há que se preferir um ou outro, porque vocês não precisam montar na cabeça de nenhum deles para poder viver o Evangelho. Vocês só precisam de alguém dando leite para vocês enquanto vocês são crianças. Por outro lado, aqui eu preciso fazer essa puxada por causa do momento que a gente vive, um momento que a gente vive sociológico. Isso é para a humanidade, não é só para Brasil e Recife. Que nos tornamos, nesse último século, a humanidade se tornou, foi dona do seu próprio saber. Sobre a utopia de que a gente tem uma opinião formada. Mas a gente está o tempo todo sendo levado pelas informações múltiplas que a gente recebe de dia e de noite. E aí a gente se tornou juiz do saber, ou seja, no final quem diz se aceita ou se não aceita sou eu. No final quem diz se é certo ou se é errado sou eu para mim mesmo. Isso não é evangelho. Porque o juiz do saber não é você. O juiz do saber é o Espírito Santo que habita em você. E Paulo vai tratar disso no capítulo 4. Se bem que ele já tratou no capítulo 2, quando ele fala, a gente discerne as coisas espirituais espiritualmente. Não com a lógica, não com a consciência, não com a sapiência. Não é você e eu escolhendo o que é certo e o que é errado, porque nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Mas o Espírito Santo que habita em nós revela as Escrituras pela paixão que temos por Deus. Não a paixão pelo saber, e não a paixão pelo ego, não a paixão pelo discurso, mas a paixão por Deus. Queremos Deus e buscamos a Deus. É assim que sois carnais, contendas. Aí chega um cara, vai falar com você, aí começa a lhe persuadir, dizer assim: porque pela graça você pode viver fornicando, porque pela graça Deus não julga você, porque pela graça você pode viver uma vida de impiedade, porque pela graça você pode falsificar seus documentos, porque pela graça você pode fazer o que você quiser, porque é graça. Aí você diz: eu acho que tem razão, eu vou começar a andar por esse caminho. Não é assim que gera contenda? Aí chega o outro e fala: não, essa graça está tudo bem, a graça salvadora e santificadora, mas a gente precisa ter uma ordem litúrgica que as crianças precisam assistir o culto dentro do templo. A gente precisa ter uma série de comportamentos ritualísticos para Deus ser honrado. Contrário ao que está lá escrito em João capítulo 3. Desculpa, capítulo 4. E ainda diz: não, a segunda ordem litúrgica que estava lá em Isaías. Quando Isaías viu o Senhor. Mas quando Isaías viu o Senhor, ele não seguiu a liturgia que estava lá em Levíticos. Ele não seguiu a liturgia que estava lá em Deuteronômio. Ou seja, por que Isaías descumpre a regra litúrgica que estava estabelecida, mas eu e você temos que cumprir a regra litúrgica que está lá em Isaías? É um grupo que não tem afinidade com Deus, tem afinidade com o saber, com a escola, com a dogmática, com a persuasão intelectual, mas não sabe se diante de Deus não está quebrantado, humilde diante de Deus, dizendo: eu sou servo e eu venho aqui para me gastar e para ser usado por Deus. Contendas, brigas, pá, pá. Antigamente aqui na Igreja das Graças tinha dois grupos. Um bem liberal e o outro bem legalista. Eles viviam se bicando. E era o tempo todinho como se tivesse que ficar guardando para lá e para cá. E quando você pregava, cuidado, porque se você pregar assim vai ofender fulano, se pregar assim vai ofender ciclano, você vai pregar. Como assim o evangelho não pode ser contenda? Por outro lado, ele diz: o ciúme mostra a infantilidade de vocês. Vocês o tempo todo, a palavra ciúme aqui podia ser traduzido por zelo, mas ela tem uma conotação realmente carnal. E não é um zelo,
é um zelo por si, não um zelo pela coisa em si. Ou seja, como é que eu posso explicar isso? Essa palavra ciúme é quando você pega uma verdade de Deus e você torna uma verdade sua e não de Deus. Porque enquanto uma verdade for de Deus, ela continua corrigindo você. Mas quando a verdade de Deus se torna sua verdade, você agora passa a corrigir o mundo. Um ciúme. Agora sou eu que sou detentor desse negócio. É como se o pastor, por exemplo, chegasse e dissesse: Deus me escolheu para aquela igreja, agora a igreja é minha. A igreja não se torna sua. Deus escolheu, colocou você ali naquela igreja, mas a igreja não é sua. Você não pode pegar o que Deus lhe deu e se tornar seu, porque você vai ter ciúmes, e esses ciúmes é um tipo de engessamento que faz você pensar fora da Bíblia, porque agora você está defendendo o território, você está defendendo suas ideias, você está defendendo o que é seu, dizendo que é de Deus. E como tem essa infantilidade no meio da igreja, veja que Paulo está dizendo que a infantilidade deles é decorrente dessas duas causas, contendas e ciúmes. Vocês brigam por polos que às vezes nem existem, polos, e às vezes vocês estão simplesmente defendendo o território de vocês, dizendo: isso aqui é meu, porque isso aqui é verdade, porque isso aqui é meu conteúdo. Aí fala: isso aqui é meu ministério, isso aqui é minha igreja, isso aqui é meu território, isso aqui é meu, isso aqui é meu. O que é seu? Que Deus não possa dizer: isso aí é meu e não seu. E se Deus pode dizer que é dele e não seu, Ele pode tirar da sua mão a qualquer momento. Porque a esposa que eu tenho, Deus me deu para cuidar dela, mas Ele pode me tirar dela a qualquer momento. Os filhos que eu tenho, na hora que eu tomar posse, uma vez que eles são a herança do Senhor, na hora que eu tomar posse é porque eu estou matando Deus. Porque a herança a gente só adquire na hora que a gente mata a pessoa que é dona. Então não dá para ter ciúme e não dá para ter contenda. Você está aqui, irmão, se está aqui nessa igreja, está na hora de amadurecer. Está na hora de deixar de ser menino. Agora é impressionante porque tem gente que está aqui 5, 10, 20, 30, 40 anos, a igreja tem 40 anos, 45 anos. E tem gente que continua perpetuando a meninice. Porque não cresce, porque não aprende a viver com Deus. Como a gente aprende a viver com Deus? Versículo 5 em diante, ele vai falando, ele diz, veja o que ele diz no versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos. Servos que abençoaram vocês, vocês vieram a crer por causa dele. Aí ele diz: conforme o Senhor concedeu a cada um. O ponto que é relevante na vida de Apolo e Paulo é o Senhor. Foi o Senhor que concedeu. O ponto que é relevante na vida de Sávio é o Senhor. O ponto que é relevante na vida de qualquer pastor que sobe a esse púlpito é o Senhor. O ponto que é relevante a qualquer pastor que esteja pregando o Evangelho é o Senhor. Não é um discurso, irmão, mas é o quanto o Senhor está vivo em mim. Isso é que é relevante. Não é o discurso, não é o saber, não é a competência, mas é o quanto Deus está vivo. E se Deus não estiver vivo em mim, se de fato eu sou um discurso só e não uma vida da presença de Deus, então é melhor que vocês não estejam aqui. Porque não é para você idolatrar Sávio. Pelo amor de Deus. Você não me deve reverência. Você não me deve nenhum significado. Agora, se Deus tem me dado a oportunidade de lhe ensinar para que você creia mais, então, no nome de Jesus, o maior favor que você pode me dar é crer. E deixar de ser criança, e crescer na fé, e crescer na fé. Mas se eu sair da igreja, se Deus me chamar para a igreja do bairro, vizinho, não sei nem se tem alguma outra igreja aqui, mas agora vai um bocado de gente para lá, porque agora, pronto. Isso é meninice.
Se eu sair daqui, Deus põe outro, e o ponto importante na vida desse outro é o Senhor, não é ele. Seja lá quem for. Versículo 6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou. A gente tinha ênfases diferentes de ministério. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Paulo, eu era um plantador. Quando eu estive aí, eu dei o alicerce, eu falei do evangelho, eu preparei vocês. A igreja nasceu, porque eu era um plantador. Quando eu estive em vocês, eu era um plantador. Mas Apolo, o que é que ele disse que Apolo era? Apolo é um regador. Diz Apolo regou. Apolo é aquele cara que ajudou a igreja a crescer. São ênfases diferentes. Não dá para ser a mesma coisa. Mas aí veja o que ele diz. Mas o crescimento veio de quem, irmãos? De quem? Então a obra importante não foi de Paulo, nem foi a obra importante de Apolo. A única obra importante no seio da igreja é a obra de Deus, irmão. Não é importante a obra de Sávio. Quando eu assumi a igreja, houve a transição, eu fui chamado para poder ser pastor da igreja. Lembro-me de um grupo que me chamou em particular e falou assim para mim: pastor X marcou o ministério com isso. Pastor Y marcou o ministério aqui na igreja com aquilo. Marcou desse jeito. E você, qual é a sua marca? Eu falei, eu não tenho marca, irmão. A única marca que eu tenho foi do tiro que eu levei. Eu tenho um abdômen rachado assim, porque eu levei um tiro quando eu tinha 18 anos. Eu sei lá qual é a marca que Deus vai fazer enquanto eu estiver aqui. Eu sei que destino Deus me dá. Eu sou chamado para discipular pessoas. Isso eu sei. E como eu digo para os pastores, digo para os meus amigos, a única coisa que eu sei a meu respeito é que eu sou uma chama. Quem chega junto se queima ou se aquece. Das duas, porque eu sou chama. Só isso. Não sei mais o que é que eu sou. Que marca vai ter? Eu sei lá que marca vai ter. E importa isso. Se a igreja conhecer a Deus, isso importa. O resto não importa. Versículo 7, ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas quem é importante é Deus. Então como é que a gente deixa de ser menino? É quando a gente pega as pessoas que Deus tem usado para nos abençoar e a gente não endeusa elas. Mas a gente aprende de Deus através delas. E a gente torna o coração cativo a Deus. Quando eu saí da igreja presbiteriana lá da Madalena, eu era pastor auxiliar, o pastor efetivo renunciou e eu saí por ética. Por ética eu saí. Saí algum tempo depois, eu não lembro bem, um mês depois, sei lá quanto tempo. Chega um grupo de jovens. À época a igreja estava com 500 jovens, a gente tinha um grupo de discipulados gigante, o negócio estava bombando, estava sendo uma bênção. Chega um grupo lá em casa. Eu e minha esposa estávamos feridos. Judá tinha nascido, ele tinha 3 anos. Davi estava no ventre da minha esposa. Chega lá um grupo, umas 40 pessoas, 40 jovens, amigos, gente do coração, a gente ama até hoje, gente muito querida e cara. Chegaram lá e falaram assim: e agora, Fubá? E agora? Eu falei, não sei. Falaram assim: vamos plantar uma igreja? Já tem 40. Vamos plantar uma igreja? Rapaz, pense na tentação do diabo. Falei, agora eu vou plantar uma igreja. Eu conhecia aqueles caras, aquelas meninas. Gente de Deus, gente crente, gente valente, gente de oração, gente com fervor, gente com ética, gente com amor a Deus. Eu conhecia aquele time. E me olhando para a época, assim, chega a ter saudade, como era gente de Deus, que não tinha medo de passar uma noite orando aos pés do Senhor, junto, intercedendo, clamando, pegando fogo. A resposta que eu dei para eles foi: eu não sei o que Deus vai querer com vocês. Eu sei que agora eu estou ferido. Agora não é tempo de eu espalhar minha ferida. Agora é tempo de Deus me curar. Eu não sei o que vai ser de mim. Nessa época eu não tinha recebido o convite da Igreja das Graças para vir pastorear a Igreja das Graças. Eu não tinha campo. Eu não tinha ministério. Uma linguagem popular, eu estava desempregado, eu não tinha recurso nenhum e minha esposa estava grávida. Com 7 meses.
Mas o que aqueles jovens, aquele pessoal que foi me procurar estava fazendo era me idolatrando. Eles estavam fazendo sem consciência, mas era me idolatrando, eles estavam me colocando no lugar de Deus. Eu disse, vocês têm que buscar a Deus. Eu sei lá o que é que Deus quer fazer com vocês. Alguns desses 40 se tornaram pastores. Teve gente que plantou igreja desses 40 que estava lá. Teve gente que se tornou referência aqui em Recife em louvor e adoração desse grupo que estava lá. Gente cara e preciosa, mas Deus queria usá-los de outra maneira, porque o que eles aprenderam foi a buscar a Deus. E quando eles quiseram colocar-me no lugar de Deus, eu disse, vai e busca a Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não confie a sua fé a mim, mas também não confie a sua fé a nenhum outro pregador. Não confie o seu percurso espiritual a mim, também não confie o seu percurso espiritual a nenhum outro pregador. Mas se você está aqui nessa igreja, e se você é membro dessa igreja, eu sou responsável diante de Deus nesse tempo que se chama hoje, pela sua vida. Versículos 10 a 17, dê uma olhada. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como é que edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, e o fundamento é esse, é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, essas coisas serão manifestas, a obra de cada um será manifesta, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, então esse receberá o galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, esse alguém sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então ele diz, não sabeis, vocês não entendem que vocês são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora vamos prestar atenção no que ele está falando. Os versículos aqui de 10 a 17. A obra, veja só o que ele está falando, a premissa. A obra de cada um será medida. Porque ele disse, lavoura de Deus sois vós, edifício de Deus sois vós. O que ele quer dizer com isso é que estamos nessa ebulição de crescimento. Não estou falando crescimento numérico não, é aquele crescimento que ele acabou de falar, espiritual. E à medida que a gente cresce, a gente ajuda um ao outro nesse crescimento para que a gente conheça mais a Deus. Se é isso, se igreja é isso, é a gente ajudar um ao outro a conhecer mais a Deus e amar mais a Deus, sem esse fricote de que esse é meu espaço, essa é minha ideia, esse é meu ministério, mas uma devoção sincera de alguém que se debruça diante de Deus e diz, eu quero conhecê-lo e servi-lo, eu quero ser instrumento na vida do meu irmão e que o meu irmão seja instrumento na minha vida. Se é isso, nós somos um edifício. Paulo usa essa expressão aqui em Coríntios e Pedro usa essa expressão na primeira carta de Pedro. Se é isso, se igreja é esse movimento onde todo mundo de alguma maneira ajuda e afeta o crescimento do outro, ele está dizendo a obra que você produz será de alguma maneira revelada e será medida. Agora preste atenção, porque você precisa ter clareza disso que eu vou falar. Não tem tempo de aposentadoria na vida com Deus. Você se aposenta lá do mercado, irmão. Mas na igreja você não se aposenta. Então idade não é desculpa, não é justificativa. Você não se aposenta da vida de Deus, porque a vida de Deus é uma construção que continua. E você é instrumento na vida do outro, assim como o outro é instrumento na sua vida. Então preste atenção.
Você está só frequentando a igreja e você não faz parte, você não resolveu assumir um compromisso de dizer: as pessoas podem se meter na minha vida, o pastor pode se meter na minha vida, o pastor tem autoridade para se meter na minha vida. Eu quero dizer para você que você está fazendo um desserviço. Essa obra que você está fazendo, que você diz: não, mas é porque eu não quero, é porque eu tenho sei lá o quê. Essa obra vai ser medida. O que você faz na igreja? Eu prego. Tá, eu prego, é verdade. Eu dou o discipulado. Falar nisso, terça-feira, não essa agora, na outra terça-feira, a gente está retomando o discipulado. E quem não estava no discipulado até agora, quiser começar, começa, não nessa próxima terça-feira, na outra terça-feira, 8 horas da noite. Eu faço isso. Deus me chamou para esse negócio. Mas o que é que você faz aqui na igreja, irmão? Não, eu dou conselho, eu dou abraço, eu acolho as pessoas, eu ajudo as pessoas a se encontrarem no corpo de Cristo, eu acolho lá na minha casa, o grupo pequeno, eu tento de alguma maneira ajudar as pessoas quando elas sofrem um acidente, um problema, eu chego junto, eu visito, eu oro. Não, eu faço parte do departamento infantil, não, eu faço parte do louvor, eu faço parte do coral, eu faço parte... Que bênção, glória a Deus, que a gente tem uma multiforme graça de Deus e pessoas estão inseridas em várias áreas. Aleluia, louvado seja Deus. Bênção, joia. Mas preste atenção, que talvez o pastor não esteja lá vendo, talvez o presbítero não esteja lá vendo, talvez o líder do ministério não esteja vendo. Isso não exima o fato de que isso que você tem produzido será avaliado, está sendo avaliado e de alguma maneira vai repercutir na sua vida. Então, se você não participa, isso está repercutindo, porque isso é uma obra. Quando você vê todo mundo construindo, você fica do lado de fora e diz: eu não vou não. Isso é uma obra também. E é um desserviço. Mas quando você diz: não, eu vou fazer, e quando você faz mal feito, só faz para inglês ver, ou só faz segundo seu próprio querer, seu próprio coração. Não é o pastor que vai medir isso, mas Deus está medindo isso. E me parece que o texto diz que acontecerá ainda aqui algum tipo de juízo, porque ele diz que o fogo está medindo as nossas obras. E tá, irmão. Porque as situações difíceis fazem o coração da gente estremecer. Situações que geram dano faz a gente dizer: não sei se eu estou fazendo certo, não sei se estou fazendo errado, eu não sei se eu persevero, eu não sei se eu esmaeço, eu não sei se eu desisto, eu não sei se eu falo mal, eu não sei se eu abençoo, eu não sei se abraço, eu não sei se eu maldigo. O fato é que o fogo começa a avaliar o que a gente está fazendo. E avalia se é para nós, avalia se é para Deus, avalia se a gente abençoa, avalia se a gente é um problema, avalia. Então ele diz... Versículo 14. Se você estiver fazendo direito e é para Deus, você vai receber galardão. Eu ouvi glória a Deus, não? Ainda bem, teve pelo menos um. Eu já tomei posse desse negócio, irmão. Porque, olha, minha esposa fala: mas isso não importa. Para mim importa, porque Jesus disse para eu amontoar tesouros no céu. Eu quero ser rico no céu. Aqui não. Aqui não tem jeito. Eu sou pastor. O pastor não fica rico. Não tem jeito, irmão. Ora por mim, por favor. Mas lá no céu eu posso ser rico. E eu estou fazendo minha poupança no céu. Eu estou fazendo. Mas ele diz no versículo 15: você faz mal feito, você vai receber dano. Não é que você vai ser condenado para o inferno, não. Porque ele diz: você vai ser salvo como se fosse assim... meio chamuscado, o fogo quase que me pega. Mas não sobra nada. E você sofre dano aqui, irmão. Não é à toa que muitas vezes a sua vida está uma bagunça. E por que está uma bagunça? Porque você faz a coisa sem ser para Deus. Você faz para o seu ego. Você faz porque você é o centro das suas atenções. O seu negócio, o seu trabalho não é para Deus. A sua família não é para Deus. Os seus trabalhos, sejam seculares ou sejam nas igrejas, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o seu ego inflado.
vai sofrer dano. Então ele diz no versículo 17, que a terceira coisa mais forte aqui, é a terceira coisa e ela é a mais forte. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, e ele fala, o santuário de Deus é você, é a igreja. Está me ouvindo, irmão? Porque o santuário de Deus é isso aqui, ó. Esse negócio, não é esse prédio, não. O santuário de Deus é esse negócio das relações, da ajuda mútua, do crescimento, do empenho, do amor abnegado, da dedicação a Deus, do esforço que a gente faz para buscar Deus junto. Isso é o santuário de Deus. Então ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário é sagrado. Presta atenção. Se eu estiver falando besteira, se eu estiver desviando você, se eu estiver de alguma maneira danificando sua fé e fazendo você ser irresponsável diante de Deus, estiver mitigando sua fé, destruindo o seu passo, eu preciso dizer para você que Deus vai me destruir. Mas o que vale para mim, vale para qualquer um. Se você tem um amigo, é da outra igreja, é de não sei quanto, mas tem destruído sua vida com Deus, os conselhos, a persuasão, tendo tirado você da vida com Deus, está destruindo você, então Deus vai destruí-lo. Pastores televisivos, não todos, mas alguns, ensinos errados de demônio, destrói a fé das pessoas, faz as pessoas tropeçarem, abandonarem a fé. Deus os destruirá. Você tem um amigo, fica ali falando, porque não sei o que lá, e fala mal da igreja, que é a sua igreja. E fala mal do pastor, que é o seu pastor. E você nem se apercebe que está falando mal de você. Porque você que é esse santuário. Você fica... Sabe quem vai destruí-lo? Deus. Terceira parte. A motivação pode ser medida. Eu estou concluindo. Versículos 18 a 23. Vamos lá. Ninguém engane a si mesmo. Se alguém se tem a si mesmo por sábio neste século, faça-se estuto. Essa palavra estuto no original literalmente é ímpio. Se em vez de teologia, em vez de conhecimento de Deus, o que ensina é ideologia, a ideologia da esquerda, da direita, a ideologia do liberalismo teológico, a ideologia do liberalismo comportamental, ou a teologia aí esse peso, dessa carga do legalismo. É isso que ele está falando aqui. É um cara que é sábio. Não é sábio não, viu, irmão? É sábio, não sábio. Está dizendo, se alguém é sábio nesse século, então se faça ímpio, para se tornar sábio. Perceba o que é que Paulo está dizendo para nós. É impossível alguém conduzir você a Deus sem que o seu coração se aqueça. Se só está gerando ideologias, questiúnculas, perguntas, desmotivando você a vida com Deus, esse precisa virar ímpio para conseguir ser sábio. E já está agindo com impiedade. À medida que esmaece sua fé, à medida que desmotiva você, à medida que com suas elucubrações vai tirando você do centro que é essa vida piedosa, humilde diante de Deus como servo, dizendo para Deus, faça o que o Senhor quiser de mim, aqui e onde o Senhor mais quiser me colocar. Precisa virar ímpio. E vira. E ele vai nessa mesma lógica até o versículo 20. Veja o versículo 20 diz, e outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, e Ele sabe que esses pensamentos são vãos. Então, irmão, não mistura-se evangelho com ideologias. Não mistura-se.
E quem tenta fazer isso se corrompe virando ímpio. E ao virar ímpio, leva você na impiedade dele para o quinto dos infernos. Mas aí, ele segue, versículos 21 a 23, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens. Ou seja, não ponha seu coração nos homens. Vou traduzir isso de outra forma. Você é muito bem-vindo nessa igreja. Eu quero amar você e quero mesmo, Deus sabe disso. Eu quero poder lhe abraçar, eu quero poder lhe cuidar junto com o corpo de Deus. Você é muito bem-vindo. Mas preste atenção. Na hora que você quiser me colocar numa posição que eu não caibo, o culpado é você, irmão. Durante esses poucos anos, 21 anos de ministério, eu tenho lutado contra essa sedução. E as igrejas fazem isso com seus pastores. Eu estou aqui nessa igreja vai fazer 15 anos. E durante esse período, quantas vezes as pessoas, o grupo, o público, o ideal, seja lá o que for, fica enaltecendo o pastor e colocando o pastor numa posição que não cabe. Eu sou pó. Entende? Se tem uma chama que arde, se tem a palavra de Deus que sai da boca, é o próprio Espírito, porque tem vida lá atrás. Mas não se confie a sua vida com Deus, a minha vida com Deus, porque a minha vida com Deus sou eu e Deus lá fora. E a sua vida com Deus é você e Deus lá fora. Deus pode me usar para lhe ajudar a crescer na fé, na medida que Ele faz os seus olhos perceberem os mestres que Deus tem dado a você. Mas você não pode se gloriar em mim. Mas também não pode se gloriar em nenhum outro. Pode ver, irmão. Graças a Deus, as pessoas que vêm pregar aqui, elas não ficam enaltecendo o pastor A, pastor B, o missionário não sei o que lá. A gente aprende uns com os outros. Eu aprendo com Agostinho, eu aprendo com Calvino, eu aprendo com John Stott. Esses morreram, mas eu continuo aprendendo com eles. Com o legado que Deus usou para eles construírem. John Owen, Bunyan. Tem tanta gente para me edificar. Mas pensa que eu não ouço, eu ouço Augusto Nicodemos. Eu aprendo com aquele cara. Eu ouço Hernandes Dias Lopes, eu ouço outros pastores que são piedosos, são homens que pregam a palavra, eu ouço e continuo sendo edificado. Vez por outra eu recebo uma notícia que eu digo, não é verdade, mas esses pastores também, vez por outra, estão me ouvindo para também serem edificados. Mas quando você me colocar, ou colocar o pastor X ou Y nesse altar, a culpa é sua. Ninguém se glorie nos homens. Porque vocês têm um principal, veja o que ele diz, versículo 22. Ele diz, seja Paulo, seja Apolo. Aqui você pode colocar qualquer nome, tá? Seja Sávio, seja qual outro nome que você colocar. Coloca aí. Seja Cefas, seja o mundo lá fora, seja a vida, seja até mesmo a morte. Sejam as coisas que estão presentes. Sejam até as que ainda vão acontecer. Tudo isso faz parte já do pacote que já foi entregue. Deus já deu a você. Deus deu pastores a você. Deus deu situações nesse mundo a você. Deus dará situações do porvir a você. Deus deu a você no passado situações, o mundo, a vida, até a morte. Isso é seu. Porque Deus já deu o pacote completo da salvação para você conhecer a Deus. No final ele fala, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, tudo o que foi dado para você na obra de salvação, a igreja para você pertencer, a igreja para você participar, os ministérios, as lutas do dia a dia, essa coisa que vai cansando a gente, todas essas coisas foram dadas por Deus para que você cresça e não fique menino na fé. Por isso, gente que vive fugindo da igreja. Não, opa.
Gente que vive só pulando, frequentando, mas frequenta assim, eu vou ali, mas depois não vou, vou ali não vou, vou ali não vou, vou ali não vou. Gente que não assume compromisso, gente que não se deixa cobrar, gente que não presta conta, gente que vive a vida conforme o que ele quer, nunca cresce, porque não desfruta da bênção que já lhe foi dada. Agora, se eu tivesse uma Ferrari, e meu filho tivesse 5 anos, eu não daria a Ferrari para ele dirigir, mas eu poderia passar já como herança para ele, dizendo, a Ferrari é sua, filho. Assim que você tiver maturidade, você pode dirigir. Deus deu para você já uma Ferrari espiritual, uma vida com Deus, um poder para viver uma vida plena com Deus. Deus já deu a você. O problema é que você não é maduro o suficiente para viver com força e poder tudo isso que Deus já deu para você. É por isso que importa você fazer parte da igreja, importa você fazer parte de ministério, importa você se doar e você crescer, não por causa dos homens, mas por causa do que Deus deu a você, e importa que você cresça no nome de Jesus, para deixar de ser menino, ou para deixar de ser menina, porque a obra de Cristo já preencheu tudo completamente, não deixando nada fora. Diante disso, eu pergunto para você, quem é você hoje nesse auditório? Não estou perguntando, eu sou pastor. Eu sou presbítero, eu sou diácono. Não estou perguntando isso, irmão, pelo amor de Deus. O que tem de pastor menino, o que tem de presbítero menino, o que tem de diácono menino, não cabe. Diante do texto, eu estou perguntando para você, quem é você nesse auditório? Você é uma criancinha que não consegue comer alimento sólido. Você não consegue estar no ministério. Você não consegue levar cipuada. Você não consegue receber humilhação. Você não consegue alimento sólido, não? Você precisa o tempo todo que as pessoas estejam paparicando você, cuidando de você. É isso? Quem é você nesse auditório hoje aqui? Você é uma criança, na verdade um nenenzinho, cheio de ciúme. Se não for do meu jeito, eu não vou. Se não for eu aparecendo, eu não quero. Ou cheio de briga. Porque o pastor disse isso, mas fulano disse aquilo, não sei o que lá. Briga, contenda. Quem é você aqui, irmão? Deixa eu ser um pouquinho mais forte. Você que está vindo de outra igreja, por que você veio? Quando a gente faz a entrevista com o pessoal que vai chegando, seja por profissão de fé, batismo, ou porque vem de outra igreja, quase que unânime, as pessoas estão dizendo, eu vim por causa da palavra. Bênção. Eu sei, eu tenho andado pelas igrejas, eu sei que muitas igrejas esqueceram de pregar o evangelho, e quem está pregando nelas vai responder a Deus por causa dessa obra que está fazendo, vai queimar essa obra maldita. Mas se você veio pela palavra, vou dizer para você, você é muito bem-vindo para andar pela palavra. Se for só para fazer volume, todo o peso que a gente carrega mais no corpo termina causando mal para o corpo. Eu sei disso porque eu sou gordo. Todo. Então estou chamando você. Você está vindo de outra igreja, chegou de outra igreja, talvez a teologia seja diferente, o estilo de igreja seja diferente. A gente respeita isso. Talvez você é novo na fé, é menino mesmo, está precisando de crescimento, de ajuda, a gente quer abraçar você. A única coisa que não é para você é se você veio ocupar aqui lugar e não vai querer crescer. Volto a dizer para você que para mim, igreja é como a caverna de Adulão. A gente entra lá como fraco, endividado, quebrado,
gente que está cheia de problema, mas na caverna de Adulão saíram os heróis de Davi. Saíram gente valente, gente que ia para a guerra, gente que enfrentava gigante, gente que estava pronto para lutar. Eu estava lendo o relato desses caras essa semana e estava lá dizendo, ele pegou um machado e ele lutou contra 800 pessoas com um machado, irmão, e todo mundo armado ao seu redor. E ele parece aqueles filmes, né, Kill Bill, ou sei lá qual lá, pá, 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 tome pau para todo lado e matou 800. Eu falei, esse cara era o fracote que estava na caverna. Aconteceu uma mudança radical na vida desse cara. Esse cara cresceu, velho. Seja bem-vindo à caverna. A gente está aqui para poder crescer mesmo. Então vamos crescer. Amém, irmão? Você topa? O pessoal do louvor pode vir. Vamos cantar. Ainda dá tempo. Vamos cantar. Eu vou orar. Vamos ficar de pé para a gente orar e a gente vai cantar ao Senhor. Canta de coração, tá bom? Obrigado, Deus, porque tua palavra é rica, é viva, é poderosa, ela anima, ela confronta, ela fortalece, ela levanta a gente. Agora eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor mesmo levante aqui o teu povo, Deus. Mas levanta de verdade, gente que queira te buscar, gente que queira te conhecer, gente que queira ter a alma cheia e plena pelo teu Espírito, Senhor Deus. Esteja disposto a pagar o preço, esteja disposto a se doar, esteja disposto a se gastar, a fim de que Cristo cresça no seu coração, a fim de que a vontade de Deus seja plena. Faz isso conosco, Deus. Derrama sobre nós essa unção. Abençoa aí nos nossos muitos trabalhos, Senhor. A semana é corrida, é luta, é muito cansaço. Revigora as forças para a gente te buscar mais, Deus. Levanta de novo o nosso ânimo, levanta o nosso alento. Não deixa, Senhor, a gente fique cabisbaixo, como se fosse um povo envergonhado, mas faz a gente se levantar de novo com ousadia, cheio de poder pelo teu Espírito, para proclamar Jesus Cristo ao mundo, Senhor Deus. Mexe-nos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, irmão.